Muito boa noite a todas, a todos, queridos, que nos acompanham aqui na nossa semana FACT de Excelência Operacional, na sua terceira edição, né? Com muito prazer, mais uma vez, que nós recebemos vocês aqui na nossa sala virtual para mais uma sessão da nossa semana, abordando o processo de comunicação como um elemento chave de transformação nas organizações industriais, principalmente num cenário onde a excelência operacional e suas diversas metodologias estão sendo aplicadas, né? Desde segunda-feira, nós estamos aqui juntos com vocês, compartilhando saberes, conhecimentos, experiências, com pessoas do mais alto nível, experientes naquilo que fazem, com muita vivência de Gemba, né? de viver esse ambiente onde as coisas de fato acontecem, de muita interação entre as pessoas, todos profissionais altamente qualificados, executivos nas organizações onde atuam, mas que têm uma história de construção da sua carreira pautada nesses princípios, nesses conceitos da excelência operacional. Na segunda-feira, nós falamos de processos estratégicos, como esse processo de comunicação deve servir de base para que exista uma comunicação eficaz dos objetivos estratégicos e os seus desdobramentos até a base da pirâmide organizacional. Falamos de peculiaridades dessa interação com uma profissional do mais alto gabarito, Mirna Morales, que esteve aqui conosco, né, e deu um show de simpatia, de conhecimento e de vivência nesse ambiente. Com muita simplicidade, né, nos ofereceu uma interpretação extremamente adequada de como o processo de comunicação é importante em criar essas conexões, estabelecer essas conexões, esse alinhamento de propósitos. Na terça-feira, nós tivemos uma conversa já falando sobre a base da pirâmide, como que essas mensagens que vêm, né, da alta direção, dos diretores, dos presidentes, dos gerentes corporativos, como elas chegam na base da pirâmide organizacional e se esse processo bem conduzido, bem amarradinho, com muita simplificação de linguagens, isso traz resultados no Gemba, né? Na execução propriamente dita dos operadores e dos técnicos de manutenção. E aí meu querido companheiro Silvio Godoy teve um papo assim sensacional com o Leonardo Souza, né? um profissional também que começou como estagiário já nesse ambiente da excelência operacional, passou por diversas posições dentro das organizações por onde ele trabalhou e que hoje é diretor industrial e falou assim com muita transparência e simplicidade da sua perspectiva e da forma que ele está oferecendo essa perspectiva aos operadores e aos técnicos de manutenção da empresa onde ele desenvolve suas atividades. Então, foi maravilhoso, né? Léo é um querido, mais um querido essa semana, acho que é tanto querido essa semana que a gente está ficando aqui cheio de carinho, né? E foi muito legal, papo leve, tranquilo e fluido. Da mesma forma, ontem nós tivemos a oportunidade de falar também com um profissional que hoje é executivo de grandes companhias, trabalhando em uma parceria, hoje como sócio de uma empresa, praticamente, e que fez sua carreira também todo dentro da indústria através de processos de excelência operacional. Márcio Moreira, um profissional da mais alta qualidade, veio falar sobre um elo fundamental nessa cadeia entre o que é estratégico e tático e o que é operacional, de fato, que é a função supervisão, né? Aquela liderança imediata das equipes de execução. Como é que o processo de comunicação pode ajudar essas pessoas
nestas posições que elas ocupam dentro das organizações, para que as ações efetivas na base aconteçam de acordo com os objetivos estratégicos do negócio. Então, nós falamos sobre o supervisor de produção, supervisor de manutenção, supervisores, líderes de execução. E Márcio nos brindou aqui com uma inteligência, com uma vivência, com uma interpretação extremamente pertinente, falando de métodos, falando de ferramentas metodológicas, como elas ajudam no processo de orientação, né, de entendimento da linguagem no chão de fábrica e, obviamente, a partir da sua aplicação, os resultados que vêm como consequência dessa aplicação. Então, a gente está, assim, digamos, conectado entre os 3 níveis, podemos dizer assim, de uma organização industrial, né? O nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. E mais do que isso, utilizando esse processo de comunicação como uma ponte, né? Que estabelece conexões, sinapses, como se fossem, né, sinapses cerebrais entre os neurônios, para que esse processo realmente, né, ele se acelere, ele ofereça respostas aos diversos questionamentos que nós temos no dia a dia dentro de uma organização industrial. Hoje é dia de happy hour, né? Por isso minha tela está aqui remetendo à minha querida Bahia. É um dia mais descontraído, não menos profundo em conhecimentos e em experiências, mas é um dia para a gente dar uma relaxadinha e amanhã partir para a finalização da nossa semana. Então, o Happy Hour Fact, né, vai falar, né, ainda como pano de fundo, a nossa frase que está servindo de referencial para todas as nossas discussões, né, que o George Shaw nos ofereceu, ou nos oferece. Né? O maior problema com a comunicação é a ilusão de que ela já foi alcançada. É aquele papo que sempre rola ali no dia a dia, de que, não, eu já mandei um e-mail, então está tudo comunicado, todo mundo já sabe o que tem que fazer, aquele problema será resolvido, né, a partir do envio de um e-mail, a partir de uma chamada pelo telefone. Hoje em dia, então, as organizações parece que todas elas estão super dependentes, né, do WhatsApp e dos grupos de mensagem dentro do WhatsApp. Isso traz, regra geral, uma tranquilidade muito grande de que a comunicação está de fato acontecendo, quando, na verdade, existem fios desconectados nesse processo e que a gente termina não percebendo. Falamos sobre isso nesses 3 dias e hoje não vai ser diferente, né? Hoje nós vamos continuar nessa pegada, dentro do nosso Happy Hour, falando sobre todo esse processo de comunicação, experiências, aspectos complementares daquilo que nós vimos até agora, com um tema de quem não se comunica se trumbica, né? Trazendo esse viés de descontração, de um papo fluido, de um papo entre amigos. Espero que vocês participem ativamente. Nós vamos estar aqui com um convidado super especial, especialíssimo, meu contemporâneo, né, de imersão nesse processo de excelência operacional na empresa onde nós trabalhamos, onde nós não tínhamos absolutamente referenciais para poder desenvolver essas práticas, desenvolver o entendimento, compartilhar dúvidas e, né, chegar a conclusões, que é o meu querido Haroldo Ribeiro, um profissional, não precisa nem apresentar. Queria convidar Haroldo aqui para fazer parte da nossa bancada, compartilhar comigo essa conversa nesse happy hour descontraído. Haroldo é um querido de longa data, né? um profissional que sempre nos acompanha, né? Tanto a mim quanto a outros colegas daquela época, da mesma forma eu com ele. Acho que aquele elo construído pela dificuldade que nós vivemos, né? Ele não se rompeu nunca mais a partir dali. E é isso que a gente vai querer conversar aqui com vocês, né? Contando histórias, trocando ideias, num papo fluido, num papo de oferecer a vocês como nós vivemos esse processo e o que
ou pelo menos parte do que nós aprendemos. Haroldo, boa noite, meu querido, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme estar aqui com você para a gente poder trocar ideias, falar sobre nossas vidas. Seja bem-vindo e, por favor, Haroldo, se apresente para a turma aí. Canário, um prazer muito grande, né? A gente se conhece há 35 anos, desde 87, quando eu iniciei minha carreira na Copene, você também é recém-formado, e a gente vem caminhando quase em paralelo, mas é um paralelo que se encontra de vez em quando. Às vezes, você passa nos meus rastros, de vez em quando eu passo nos rastros por onde você passou, em alguns países aqui da América Latina, né? Que a gente atua também. Quando, em 87, nós tivemos o primeiro contato sobre o TPM através da literatura do Seiichi Nakajima, né? Jamais a gente imaginava, talvez eu particularmente jamais imaginava que eu ia me casar com o TPM, como sou casado até hoje, né? Desde que, como sou homem de manutenção, me encantei com o TPM, porque eu via no TPM um forte aliado para a minha expertise de manutenção. Pela Copene ainda, eu me especializei na Universidade Federal da Bahia, apesar de eu ser paraibano, fui morar na Bahia em 87, trabalhando justamente na Copene, na empresa que você trabalhava. E nessa especialização que eu fiz, em 88, de 640 horas, me especializando em manutenção mecânica, é que eu vi no TPM assim, um grande aliado. Inclusive, ontem eu participei de uma live falando justamente isso como tema, TPM como um grande aliado da função manutenção. E, para mim, depois que eu entrei, depois na semana, isso aí se fortaleceu, né? Nós tínhamos profissionais da semana que se especializaram também no tema, formamos grupos de estudo, já nesse momento, com livros mais aprofundados do JPM, aquelas 3 fitas lá de VHS do Seiichi Nakajima, né? A gente tem que ter muita paciência, porque o Seiichi Nakajima é aquela pessoa, parece uma estátua, né? Mas tem as ilustrações já naquela época de Gemba que eram feitas, mas a gente tem que ter assim muita disciplina para assistir aqueles vídeos. Formávamos Nossa, lá o Kumbuka para a gente com discutir. boca, é verdade. Até hoje eu tenho os escritos que a gente tinha na época um grupo de estudo na semana. E em 95, então, eu resolvi sair da semana para justamente, Canário, me entregar ao TPM. Aí o pessoal diz: Haroldo, mas você não se especializou em 5S? Uhum. Mas o 5S eu me especializei por conta do TPM, não é? Se você permite, em 92, a semana ela traduziu um livro do japonês para o português, fruto de uma experiência de uma empresa japonesa chamada Nippon Zeon, Uhum. e o livro chama-se 5S na Prática, Implementando o 5S na Prática, escrito por 3 engenheiros dessa empresa, canais. Só que, na prática, quando a gente via lá, pelo menos as 5, 10 primeiras páginas do livro, até hoje tenho a versão aqui em japonês, Uhum. é a história da empresa que tentou implantar o TPM, ficou patinando ali, sem conseguir avançar nos pilares do TPM. Naquela época ainda eram os 5 pilares básicos, né, os chamados técnicos, e eles resolveram parar o TPM para dar um zoom no 5S. Trabalhou no 5S puramente na parte comportamental, atitudinal das pessoas, e depois que eles tiveram um nível de 5S avançado, trouxeram de volta o TPM e aí conseguiram ganhar o prêmio PM na época, que se chamava Prêmio PM. Perfeito. Então, a Semana gostou dessa história, traduziu esse livro. Então, sem querer, eu me especializei em 5S por conta do TPM, porque, afinal, a minha profissão, eu sou engenheiro mecânico, né? E sou engenheiro de manutenção mecânica. Então, Perfeito. o 5S foi decorrência da necessidade que a gente tinha para avançar no TPM, como hoje acontece em todas as empresas. Sempre que hoje eu sou convidado para fazer um suporte de consultoria na empresa, eu faço 2 diagnósticos básicos. Um é o 5S e o outro é a função manutenção. Se essa função Uhum. manutenção estiver muito basicona, muito razoável, e o 5S também, eu sugiro que dê um tempo, trabalhe nessas 2 vertentes para depois fazer um trabalho mais consistente de TPM. Então, eu queria Perfeito. agradecer a você pelo convite, Canário. Dizer que até eu me emociono, a gente está 35 anos depois. Claro que a gente está aí com a aparência dos sessentões, não é? Mas quando a gente começa, eu e você, falar que a gente se olha no olho, parece aquele tempo. Não sei se vocês que estão assistindo essa live concordam comigo, mas quando a gente se identifica com alguém, com um amigo, e a gente tem tempo que não encontra, e quando encontra, vê, evidentemente, o avanço da idade, mas em pouco tempo
A gente, no olho, parece que a gente voltou, não é? No tempo, há 35 anos atrás. Então, mesmo que está vendo você lá na Alcopene, com aquele brinco na orelha, aquele garotão. Está aqui Né? até hoje, velho. Mas na época era revolucionário. Hoje isso aí Era é mesmo, tranquilo, era né? mesmo. Mas na época o engenheiro de manutenção usar brinco, né? Então era uma coisa que quebrou o paradigma e você é aquele garotão. Então hoje, Canário, eu olho para os seus olhos, é como se você fosse aquele garotão lá dos 26 anos de idade e fico Tento até ser, meu emocionado velho. a gente estar junto aí nessa batalha. É uma satisfação, Haroldo. É igualmente, cara. É conexão, né, imediata e passa em fração de segundos, né? Depois que essa conexão se estabelece, passa essa história que você deu uma pincelada rápida na sua apresentação, digamos assim. Porra, você trazer, cara, aquele vídeo de Nakajima, pelo amor de Deus, Haroldo, rapaz, aquilo. Tem gente aqui na live que não sabe nem o que é VHS. Né? Pois é, né? Videocassete, pelo amor de Deus, velho. É, Nossa. E terrível, terrível. Mas era o que a gente tinha, tinha e né? Era era o o que que tinha de melhor, porque de poucos. melhor, Qual era a empresa no Brasil que tinha acesso àquelas 3 fitas do Nakajima, perfeito. É. caríssima na época, como se fosse Uhum. hoje talvez uns 4 ou 5 mil reais. Só que ali É, era conhecimento puro, ali a gente não estava comprando uma fita VHS, a gente estava comprando perfeito. conhecimento acumulado pelo Nakajima, Uhum. que foi o pai do TPM na parte de processos seriados, teve o Tokutaro Suzuki, que eu tive a oportunidade de conhecer aqui em São Paulo em 94, que Também. é a referência de processos contínuos. Claro que depois o JPM produziu outras referências, Uhum. mas, para mim, as duas grandes referências do TPM em termos de conhecimento de literatura, Seiichi Nakajima com processos seriados de manufatura e Tokutaro Suzuki, processos contínuos, que tem aqueles 2 volumes que, para mim, é uma bíblia. Perfeito. O livro que eu escrevi, inclusive, a Bíblia do TPM, não tenho vergonha nenhuma de dizer. O fundamento desses livros é o livro do Seiichi Nakajima e Tokutaro Suzuki. Não tem Né? como fugir disso, né, Haroldo? Não tem como fugir disso. São 2 pilares, né, do processo de desenvolvimento do TPM no mundo inteiro. Infelizmente, os dois já estão lá Outra em cima, dimensão, né? né, no andar de cima, mas também os conheci, assim como você, tenho muito orgulho, né, Sim, dessa sim, convivência sim, muito próxima de conversas, de cervejas, de sim, debates sim, com o professor Suzuki, que foi um grande guru de todos aqueles que aqui no Brasil principalmente desenvolveram, né, o TPM como metodologia de suporte aos seus sistemas de produção. E ele, com a sua simpatia, com o seu sim, jeito, né, sim, professoral e simpático de ser, diferente na maioria dos japoneses, sim, ele conseguia, né, se conectar com esse universo tão tropical que a gente vive, né, de tanta sim, alegria, de tanto contato físico, de tanta energia rolando. E a gente teve sim, essa oportunidade de conhecer muito, muito a sim. partir dessa boa relação que a gente estabeleceu com o grande mestre Tokutaro Suzuki. O E, Tokutaro, aqui em 94, eu tive até a oportunidade, eu fiz uma apresentação ainda como engenheiro da Copem, do nosso case, uhum, a convite aí do nosso querido e também saudoso Yasu Imai, que foi seu amigo enquanto em vida, meu grande mestre, parceiro seu, mestre, meu grande mestre. quantas missões, no livro que eu escrevi ano passado sobre a história da qualidade no Brasil, né, eu cito o Imai, Sim, apesar de ser TPM, como sendo o protagonista do movimento da qualidade no Brasil. e Então, foi, Haroldo. então faço referência a ele, quantas missões o IMAI produziu ao Japão. Eu acho que o Uhum. TPM, inclusive meu e seu, Canário, eu acho que nós só estamos aqui hoje falando de TPM por conta do IMAI. Não Não, tenho pô, não dúvida tem. disso. Não tenho Não, dúvida disso. Haroldo, uma peculiaridade é que o professor Imai, ele sempre foi muito humilde, ele Sim, nunca trouxe à tona diversas histórias de bastidores que ele viveu com o JIPM, com os japoneses. O sim, professor Imai, ele, na verdade, foi o responsável por trazer o Seiichi Nakajima para a América do Sul, sim, sim, sem passando aqui dúvida. pelo Brasil. Sim, Imai teve no Japão, nessas missões para conhecer a qualidade total,
E uma dessas missões, vou abrir um parênteses aqui, Sim, pode uma abrir. dessas missões, inclusive, ele levou Falcone para Sim, olha conhecer o só, TQC, né? olha O só. Total Quality Control. Falcone Sim, conheceu o Total Quality Control através de Imai, dentro de uma missão do professor Imai. E quando voltou ao Brasil, que voltou empolgado, né? Super animado com aquilo que tinha visto, e desde então ele começou a desenvolver todos os princípios metodológicos que ele oferece ainda hoje com muita competência, né, as pessoas, né, as organizações que optem por esse caminho. Né? Mas ele conheceu o TQC através do professor Imai em uma dessas missões técnicas. Em sim. uma dessas missões... Diga. Não, o livro que nós temos bem básico, né, que a gente recebeu lá Uhum. na Copena, inclusive, Sim, aqui sim. aqui está o Seishi Nakajima, né? Uhum. Ele foi produzido pelo MC do IMAI aí, então talvez Sim, claro. a literatura em português que chegou, pelo menos que eu conheço aqui no Brasil em português, foi promovido pelo IMAI, que é esse livro do Totalmente. MC, né? Eram todos esses livros, essas referências bibliográficas eram em japonês e o professor Sim, Imai fez a tradução aqui no Brasil, claro, autorizado sim. pelo JIPM, para poder compartilhar esse conhecimento e desenvolver o TPM aqui. Mas, enfim... O livro do 5S que eu falei foi esse, né? Uhum, Implementação do TPM na prática, a versão original japonesa é uma relíquia esse uhum, livro, porque ele que deu assim o suporte para a gente, claro, produzido em português, né? sim, Para que a gente sim. fizesse todo o trabalho magnífico que foi feito pela Seman, de 5S. A Seman se tornou uma empresa referência aqui no Brasil. Inclusive, eu tive a oportunidade de escrever um artigo para uma revista japonesa, contando o Uhum, nosso case do 5S. E tudo começou aqui perfeito. por esse livro, traduzido pela nossa empresa para a língua portuguesa. Essa base que à época, né, a Central de Manutenção do Polo, né, a CEMAN, construiu com os 5S, foi um case de sucesso mundial. Sim. Foi um trabalho by the book, assim, extremamente competente que vocês desenvolveram e que serviu muito de inspiração para a gente também lá Sim. na O, Coirmã, na Copene. Isso, Né? Então, inclusive, viu, Canário? Não sei se você teve conhecimento na época, mas nós tínhamos aí um coordenador de manutenção chamado Agildo Bezerra, que trabalhava sim, responsável por Olefinas, e uhum, com o apoio do Agildo, a Seman ela levou ao Japão 3 profissionais da Copene, Amarílio, Fonseca, não me lembro bem o terceiro quem foi, para justamente eles comprarem a ideia do TPM e fazer um projeto piloto do TPM na Copene com apoio da SEMAN através do Agildo Bezerra. Isso ali por uhum. volta de 92, 93, mais ou menos. Isso foi em 92, Haroldo. Não é? Foi 92. o embrião. E Isso. vamos começar a contar histórias para Sim. conectar com todo esse processo de comunicação, que é o nosso fio, Vamos né, lá. de condutor aqui da nossa conversa. Esse fato que você traz foi um equívoco gigantesco da Copene à Sim. época. Sim. Porque, com base nessa experiência que esses gerentes que você comentou trouxeram do Japão, Hum. ele se tentou fazer a implementação do TPM de forma muito pontual Verdade, e sim, que foi. foi única e exclusivamente pautado na preparação do operador para poder Sim. intervir nos equipamentos em pequenos serviços de manutenção. Sim. Ou seja, Exatamente. aconteceu uma ruptura Sim. entre a comunicação daquilo que o método de fato nos oferecia com Perfeito. os executantes, que eram os operadores. Sim. Como que uma mudança efetiva iria acontecer, uma Sim. transformação iria Sim. acontecer com somente os operadores fazendo parte desse processo? Sim, verdade. Obviamente, hoje, isso é Sim. muito claro para a gente, né, Haroldo? Sim. Mas, à época, eram só dúvidas que existiam. Sim. Então, pô, o TPM se resumia ao operador pegar na chave para poder intervir nos seus Verdade, verdade. equipamentos, nos seus sistemas. Isso foi um erro, um equívoco Sim, gigantesco que lá em exatamente. 92 a empresa cometeu, mas que, a partir desse equívoco, Isso. né, se gerou um núcleo de entendimento que, poxa, isso não deu certo. O que Sim, foi que a gente errou? Se sim, mergulhou nesse contexto e sim, procurou se estabelecer um processo
bem estruturado, com Sim, todo, seguindo a linha do JPM, não é, seguindo Canário? totalmente a recomendação metodológica e criando os mecanismos de comunicação Sim, necessários para que a sim, gente conectasse os grupos autônomos, né, o chão de fábrica, os operadores e sim, os técnicos de manutenção aos objetivos estratégicos do negócio. Então, aí sim, começou a coisa a fazer sentido. sim. Como que essa conexão, Haroldo, aconteceu do lado de lá da rua, vamos dizer assim, na semana? E que elementos vocês, à época, se é que Sim. você ainda se recorda desses detalhes, Claro, claro. né? Como Foi a que base vocês minha. conseguiram superar essas dificuldades de conexão com a galera que executa as atividades no dia a dia? Muito boa pergunta, viu? A gente tinha um grupo de estudo, né? O Rui Bessa, o Moura, Luiz Mário, que depois chegou Nossa, Luiz Mário, que trabalhou na Copena até hoje, é Braskem, não é? Você conhece isso. muito o Luiz Mário. A Miriam, não é, que inclusive é irmã do Aham. Luiz Mário, mas a Miriam não participava desse grupo. Então tinha o Luiz Everton, que cuidava do nosso GQT, que era o nosso Uhum. processo de qualidade total. Então nós formamos um grupo de estudo para a gente, baseado justamente na literatura do JPM. Eu estou aqui atrás de mim com um dos livros do JPM, aquele de cor mais roxa, da Uhum. esquerda para a direita, na prateleira superior, seria o quarto livro ali, aquela de cor roxa, que é uma base, né, do TPM. Então, a gente formava esse método Kumbu, que estudávamos para fazer todo o modelo de implantação, adequação para a nossa realidade, de acordo justamente com a literatura do JPM. Tem um livro ali também, de cor verde, que está ali em cima, é o segundo livro, junto do Pokayoke, que é o livro que fala de educação e treinamento. Então, é um livro que a gente utilizou bem, porque eu sempre digo, o pessoal pergunta para mim, Haroldo, qual dos pilares você deve começar o TPM, se é que tem que ter uma partida? É o pilar da educação e treinamento, não é? Porque como é que você vai fazer qualquer tipo de introdução em alguma prática se você não treina e não conscientiza as pessoas? Então, Canário, a gente teve esse amadurecimento lá, levamos em torno de 2 anos, Aham. formamos o nosso modelo, só que tinha um detalhe, né? Quem implanta o TPM não somos nós, quem implanta o Pois é. TPM é o nosso cliente. Então, a gente tinha aquelas linhas de full service, Sim. ensaiada na Copene, que a gente tinha um contrato global da Copene, a gente tinha outros contratos globais, nitrocarbono era da gente também. Aham. Então, a gente tentou convencer, na época, quem decidisse por implantar o TPM, para a gente dar todo o suporte técnico necessário, uma vez que a gente detinha essa metodologia, não cobrava nada por isso, que é como se tivesse embutido no nosso contrato. Uma vez que a gente tinha a linha full service, isso trazia um retorno para a gente, porque tinha muito mais eficiência no uso dos equipamentos, tanto Uhum. em termos de disponibilidade como em termos de confiabilidade. E eu, particularmente, eu optei, né, depois que eu fui promovido de engenheiro para gerente, eu optei em ficar com a área de usinagem, porque é a área que eu assumi nas oficinas centrais que mais se parecia com um processo produtivo. Né? A gente tinha uma oficina de caldeiraria, tinha mecânica de bancada e tinha uma parte de usinagem. Então, apesar da nossa usinagem não ser usinagem de fabricação de manutenção, mas nós tínhamos ali 20 tornos, tínhamos 3 furadeiras radiais, 2 mandeladoras, tinha 3 fresadores, então a gente tinha um pouco ali de similaridade com o processo produtivo para a gente poder implantar o TPM. Então, o Fernando Moura, que foi o profissional destacado, que era também da Copene, chegou a ser da Copene, depois passou a ser mãe, Isso. depois teve a sua vida própria, hoje está lá dando consultoria lá na terra dele, Fortaleza, Ceará, não é? Ele, Morinha. é, ele era a referência nossa em termos de TPM para justamente nos orientar, e foi graças a esse trabalho que a gente fez na usinagem que eu me propus a me lançar em 95, do nada, a ser consultor de 5S TPM como sou até hoje. Então, 27 Haroldo, anos, Canário, que eu trabalho somente com 5S TPM, não tenho consultores associados. Tive a oportunidade de escrever 17 livros sobre esse tema TPM, justamente por estar lá no Gemba, vivenciando todas as fases, todas as etapas de implantação. verdade, meu querido. Essa questão, você falou de Moura, Morinha
foi o braço, né, do TPM assim, Sim, mais forte na semana, e eu era o par dele na Copene, né? sim. E a gente, pô, naquela altura, tinha mais dúvida do que certezas. E Certo. quando a gente batia uma bola, que praticamente todo dia a gente se falava, digo, Moura, pô, eu tô com essa dúvida aqui, como é que será, cara, que você tá vendo aí? Eu disse, Canário, não me pergunte não, porque eu também não sei, cara. Certo. Eu também não sei não, velho. Eu digo, e aí, meu velho, como é que a gente vai sair dessa enrascada? Ele disse, bora tentar. E foi Sim. assim que a gente foi aprendendo e foi crescendo, na tentativa e erro, porque em 93, quando a gente começou com o processo de estruturação disso na Copene, claro, na própria Seman Ó, também. eu estou mostrando uma foto aí para o pessoal se identificar. Aham, Então, nós temos aí o Imai, nosso saudoso Imai, que até isso. nos emociona. Aham. Nós temos ali o Agildo Bezerra, junto do Rogério. O Rogério, ele era da Pirelli, foi a primeira empresa no Brasil. Não, esse é Freitas. Não, não Ah, eu Rogério tô está do falando lado de Mai, de do um lado de lado do Imai, Mai. exatamente. Perfeito. O Freitas, que também hoje trabalha lá na nossa Prevention, né? Isso, Está aqui junto. isso. Eu estou aqui ainda garotão, e aqui está o nosso Moura, junto também do Mourinha, IMAI, isso. Com o Rui Bessa, Rui que era nosso Bessa, gerente de engenharia. Então, perfeito. para o pessoal matar a saudade, e essa Aham. foto foi justamente em 94, quando aí eu conheci o Tokutaro Suzuki, né? Perfeito, perfeito. Isso era dos encontros do IBTPM, que era o Instituto Brasil TPM, que proporcionava essas convenções, esses encontros, para a gente poder fazer esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, trocar Sim, ideias, né? exatamente. E aproveitando aqui, opa, deixa eu selecionar aqui. Para quem não conhece, Tokutaro Suzuki está aí na tela. Eu fazendo a entrega do meu primeiro livro de 5S, que eu escrevi em 94, mostrando como é que foi o nosso case de implantação. E tá a tradutora aí, não está aparecendo na foto, mas a tradutora falando para ela do que Aham, se tratava o livro, né? Então, tive a oportunidade de conhecer e também dedicar esse livro para ele. E o livro, perfeito. os dois volumes do livro dele até hoje são referência para mim em termos de aprendizagem. Aham, Sempre estou consultando, porque tem muitos exemplos, né? isso é o Então, mesmo. são fotos históricas, viu, Canário? Que eu me Eu emociono sei até para disso, mostrar aí. Ó. com certeza. Muito obrigado. E um detalhe aí, Lembrado a bonita gravata minha, né? do nosso mestre. Aquela É, gravata que em qualquer lugar que você chega, o pessoal diz, o Haroldo chegou, né? é a única, era a única na época, mas... Poxa, se faltasse energia aí, o pessoal me identificava pela gravata, né? Ai, ai. Beleza, beleza. Mas sim, essas histórias são histórias assim que marcam e marcaram a nossa carreira. Sim, Essa questão no início do processo, Haroldo, eu quero sim, trazer agora já um adiantado um pouquinho, ou seja, as coisas se maturaram, as dúvidas sim, foram ficando pelo caminho e as sim. certezas foram se consolidando. Isso, Pelo menos internamente na Copene, óbvio, depois que eu saí e fui atuar como consultor também a partir de 99, que eu me lancei no mercado como consultor de TPM, trabalhando com o professor Imai, isso. né? Por isso que eu digo que ele foi meu mestre, a minha reverência maior a ele, meu respeito absoluto a tudo que eu aprendi nessa estrada, junto com o professor Imai. A gente percebeu, tanto dentro do processo de implantação na Copene e quanto fora, que era fundamental a gente modificar um modelo de gerenciamento que existia à época na Copene, Sim, para que toda essa potencialidade que o TPM, que os 5S, e hoje eu enxergo assim, qualquer metodologia de excelência operacional necessita, que é um ambiente participativo, claro, um claro. ambiente onde as pessoas interajam na busca de solucionar os pequenos desvios que rolam em qualquer processo do dia a dia. Então, essa conexão, e aí eu queria que você trouxesse um pouco da sua experiência nas suas andanças aí pela América Latina também, onde você tem conseguido orientar, mas também se remetendo ao processo inicial lá da semana. Sim, Que situações você percebeu de ruídos nesse sim. processo de comunicação? A partir disso,
que coisas você conseguiu trazer, que elementos você trouxe para poder ir rompendo com essas barreiras e, como consequência do estabelecimento dessas conexões, o processo começou a fluir mais tranquilamente? Boa pergunta, viu, Canário? Nós tivemos, vamos dizer assim, uma sorte muito grande, não é? Coisas do destino, coisas do nosso Criador, que nós tínhamos 3 diretores que eles compravam tanto o TQC como também o TPM. Era o Dário Casas, Murilo Sampaio e o Paulo Faria. Então, nós que éramos engenheiros na empresa, não é? A média gerência, a gente via nesses os três o valor, não é? O valor. E isso aí nos inspirava para passar também para os nossos supervisores e também para o pessoal de piso de fábrica. Uma ferramenta que a gente tinha fabulosa, que eu valorizava muito, e quem me conhece da semana sabe disso, era o DDS. Uhum. Então, o DDS eu considero uma ferramenta, se for bem utilizada, fabulosa para você facilitar a comunicação, porque você se expõe ali, você está ali num círculo, todo mundo participa, todo mundo dá uma sugestão, debate, chega a um consenso. Então, o DDS, apesar de, claro, a gente fala diálogo diário de segurança, mas, na verdade, a gente discute outras questões ali, e sem perceber, ali forma uma interação, a comunicação ali ela é rápida, né? Porque não tem elementos intermediários, então eu fazia questão de circular nas oficinas, uma oficina, eu tinha 5 oficinas ligadas a mim, uma oficina por semana, e depois que eu assumi a usinagem, todos os dias era meia hora de DDS. Uhum. E era um processo de comunicação incrível. Então, eu particularmente vejo o diálogo diário de segurança como um espaço sistemático na empresa que facilita essa comunicação, ela fica fluida. Agora, sempre eu digo que um processo de comunicação ele é colocado de 3 aspectos, 3 pilares, tá certo? Que a gente está falando aí, a compra do top-down, isso é essencial para qualquer programa, qualquer metodologia, ferramenta. Agora, o processo de comunicação ele tem 3 coisas que eu considero importantes. Primeiro, Canário, é você dominar o conteúdo do que você está comunicando. Perfeito. E dentro do TPM, até quem trabalha com TPM dentro das empresas, eu não digo consultores especialistas, né, no assunto, mas existe uma limitação de entendimento do que seja TPM até nos próprios pilares. Eu não falo nem na metodologia de implantação. Então, o pessoal ainda está muito apegado a achar que TPM é manutenção autônoma. Primeiro grande erro. Correto. O segundo erro, dentro da manutenção autônoma, é achar que manutenção autônoma é transferência de responsabilidade da manutenção para a operação, que é outro grande erro. Uhum. E dentro desse contexto também da manutenção autônoma, achar que a manutenção autônoma é capaz de funcionar sozinha. Pois Né? é. Hoje eu fui procurado por uma empresa aqui de São Paulo, lá de Suzano, para justamente dar suporte na implantação da manutenção autônoma. Eu estava ontem aqui na live do Túlio, recebi no LinkedIn esse pedido de orçamento, fiz questão de ligar hoje para a pessoa, para entender por que é que ela estava querendo um trabalho de manutenção autônoma, para poder saber se estava dentro do contexto. Então, começa por aí, a falta de domínio do conteúdo. Eu estou falando do TPM, mas serve para outros elementos também. Com certeza. Uma vez, Canário, você vencendo essa primeira parte, que é dominar o conteúdo que você está vendendo, aí você parte para a linguagem, né? Uma linguagem adequada para cada público-alvo. Se a gente não tiver essa sensibilidade, a gente vai falar uma língua que as pessoas podem não entender. É por isso que até hoje as pessoas dizem assim, Haroldo, qual é a dificuldade que se tem para implantar 5S em escritório? Porque você fala para o pessoal do escritório o 5S de fábrica. E aí totalmente equivocado, não vai. Então, melhoria das condições de trabalho. Pô, você quer melhor condição de trabalho na questão infraestrutural do que quem trabalha no escritório? Pô? Reduzir condições inseguras. Se você for analisar, no escritório, são pouquíssimas condições seguras que acontecem. Então, você tem que ter outros apelos, não é? Falar uma linguagem. Então, eu, particularmente, quando vim aqui fazer o trabalho de TPM para Mercedes-Benz, a primeira coisa que a gente fez foi elaborar uma cartilha aqui em quadrinhos, né, para poder mostrar de maneira lúdica o que é TPM. Então, é uma cartilha que tem aí, no máximo, talvez 10 páginas, mas todas elas em quadrinhos coloridos, com uma linguagem muito fluida, para o pessoal começar a se interessar pelo TPM. Aí é outra coisa, aqui no ABC, eu estou falando aqui porque eu estou falando de São Caetano do Sul, aqui em frente à General Motors, é uma região altamente sindicalizada. Então, como é que você vai tentar implantar um processo como esse?
que vai afetar diretamente a vida das pessoas, inclusive do pessoal do piso de fábrica, sem passar pelo crivo do sindicato. Né? Complicado. A gente já tem uma experiência muito grande aí do Sindiquímica, né, que trabalhava na Copene, Uhum. né, que era um sindicato muito forte, mas quando eu vim para São Paulo é que eu vi que era um sindicato muito mais forte ainda, que é o Sindicato dos Metalúrgicos. Então, nós não podíamos deixar de fora, no processo de comunicação, o sindicato, comissão de fábrica, os diretores, né, até mesmo o pessoal da CIPA. Então, para quem não sabe, uma campanha para alguém ser cipista numa montadora aqui é uma campanha que custa, às vezes, R$40 mil que a pessoa gasta para ser um cipeiro ou cipista. Por quê? Porque cipeiro ou cipista é um braço do sindicato dentro da CIPA, né? Por conta da estabilidade e tudo mais. Então, a gente tem que entender isso aí para falar a língua que as pessoas entendem. Pode falar, Claro. Canário. Não, é trazer esse elemento que você comentou sobre cartilha, sobre estudo, sobre convencimento, a princípio dos elementos metodológicos que vão ser aplicados. Ou seja, eu preciso, para estabelecer um processo de comunicação, que as pessoas conheçam sobre aquele tema, sobre aquele assunto que vai ser tratado. Isso Perfeito. parece meio basilar, meio óbvio, mas a gente, na agonia do dia a dia dentro da fábrica, muitas vezes cai na armadilha que o Jorge Scholl nos sinalizou, né? Que é ter a ilusão de que a comunicação está estabelecida por uma simples declaração de uma alta liderança, que todo mundo vai partir para o engajamento e as coisas vão passar a fluir bem, sem ralar, sem ter um processo de suporte associado a uma gestão de rotina muito eficaz. Então, fazer com que, né, essa vontade, esse desejo se transforme em realidade, passa fortemente por estabelecer linguagens únicas. E, para isso, é fundamental que a gente leve conhecimento para as pessoas. Isso. Tanto conhecimento técnico sobre a função específica, porque isso também é um dos entraves para que essa conexão se estabeleça, né? Essa conexão da comunicação, sobre o que fazer no dia a dia, mas também o método que vai me ajudar a seguir esse caminho. Com certeza. Então, esses elementos complementares que você trouxe, eu acho que são elementos fundamentais, embora pareçam coisas periféricas à atividade propriamente dita, mas de fato não o são. São aspectos fundamentais que a gente precisa levar em consideração a partir do momento que a gente tome decisão de fazer algo. 5S, WCM, TPM, Lean Manufacturing, qualquer tipo de sistema próprio que a organização queira desenvolver, passa por esse entendimento. E tem um outro aspecto, Haroldo, que eu queria comentar com você. Você é um profissional extremamente qualificado nesse sentido, e que os princípios do TPM, né, utilizados a partir da experiência dos 5S, também nos remete à importância das questões associadas ao padrão. Né? O padrão é um elemento de comunicação fundamental. Né? Ele facilita, sobremaneira, a linguagem interna. Faz com que, de certa forma, e é uma figura de linguagem que eu uso, e eu queria que você comentasse um pouco essa importância do padrão, fazer com que o ambiente se comunique com as pessoas. Né? É quase que o ambiente fala com você, ele interage com você de forma a te levar a cumprir corretamente com todas as suas atividades. Como que você vê esse aspecto de padronização como um elemento fundamental para se estabelecer uma comunicação eficaz? Muito bem, porque vamos colocar a questão do 5S. Então, às vezes, você chega numa sala e tem lá, mantenha essa sala limpa e organizada. Agora, o que é uma sala limpa e organizada? Né? Então, você coloca lá uma foto. Agora, tem que colocar, não pode colocar uma foto de utopia. Né? Eu vejo, às vezes, foto padrão, foto modelo, ou até mesmo área modelo de TPM ou de 5S, mas tem que ser uma foto real. Eu sou contra, por exemplo, você tem um padrão de beleza, aí você usa uma pessoa malhada, um jovem bonito, desculpa que eu vou falar principalmente de cor branca, para servir de referência. Né? Poxa, isso aí está totalmente fora do contexto.
Então, você tem que colocar como referência a normalidade. Então, a gente sempre diz o seguinte, olha, faça um procedimento da maneira que ele seja executável. Não adianta fazer uma coisa utópica. Então, às vezes, eu vou em um local, o pessoal coloca lá o padrão. Aí coloca padrão, que é utópico. Se você quiser fazer com que aquela sala fique daquele jeito, você tem que não usar a sala. Depois que fizer a organização e a limpeza, tem que deixar ela lá estanque, parada, estática. Então, você tem que... foto padrão de um escritório. Aí não tem papel nenhum em cima da mesa, as cadeiras todas encostadinhas lá. Né? Não, bota lá normalidade. Aí você diz assim, pessoal, se a gente trabalhar desse jeito, tá legal, em termos de 5S. Tá, então bota uma foto daquele jeito. Né? Então, você tem que ter como padrão uma coisa que seja factível. Né? Então, começa uma mentira quando você coloca como padrão uma coisa que é utópica. Então, eu coloco, por exemplo, quando eu comecei a fazer o trabalho na semana, a gente tinha vários procedimentos. Mas nós tínhamos lá na área de engenharia um profissional chamado Thales, que ele fazia filmagem de coisas. Então, eu tive a ideia, na época, da gente transformar todos os nossos procedimentos técnicos em filme. Não é? Vamos filmar a pessoa fazendo para as pessoas, em vez de ler, porque a gente tinha uma dificuldade de formação acadêmica, não é? Lá na semana, mais do que na Copene, você sabe disso. Sim, Né? sim. A média da formação acadêmica da semana era menor do que da Copene. Perfeito. Então, a gente tinha que lidar com uma coisa mais lúdica, que era um vídeo. Então, o vídeo se via como um padrão. Né? Claro. Teve uma cipata que a gente fez na semana, que o pessoal pediu meu apoio para eu poder ajudar, já que eu tinha essa facilidade de comunicação, que estava muito na época em voga aquele programa Você Decide, que era feito pelo Sérgio Chapelin. Então, vamos fazer uma CIPA com Você Decide. E a gente fazia filmagem, entrevista com o pessoal na área, ficava gravado, parecia que era ao vivo. E entre uma entrevista e outra, a gente passava vídeos que a gente fazia, simulação de quase acidente, e depois mostrava qual era o correto fazer. Então, queira ou não, eu estava mostrando um padrão. Claro, claro. Estava mostrando um padrão, só que era um padrão visual. Não era aquela coisa escrita. Sim. Mas por que eu fazia isso? Por causa da nossa limitação de interpretação de textos. Né? Então, a gente tem que respeitar o público-alvo com quem a gente está se comunicando. Então, o padrão, ele tem também que ter essa visão. O padrão, ele serve para que nível de pessoas? Para que elas possam entender que padrão é este. E não ter um padrão absoluto que não leve em consideração o nível das pessoas. Vou dar um exemplo muito claro, viu, Canário, com relação aos quadros de controle visual. Né? Então, você tem um quadro de controle visual no piso de fábrica de pessoas que mal têm o segundo grau completo com termos em inglês. Pô, aí você pergunta àquela pessoa que está junto do quadro de controle visual, né? Algum indicador que tem ali, pode ser lá, sei lá, downtime, OEE. Aí diz assim, olha, qual que você acha que é a eficiência global do equipamento? O cara está com o quadro aqui atrás dele, como você está com as fitas aí do Senhor do Bonfim atrás de você. Aí o cara diz, rapaz, eu não sei. Pois é. Você não sabe qual é a eficiência global da sua área? Não sei, olha aí para trás. Aí o cara olha para trás, veja bem, o quadro de controle visual é da área dele. Sim, sim. O quadro está atrás dele. E atrás dele tem um quadro chamado OEE. E o que eu estou perguntando a ele é qual é a eficiência global do equipamento. Ele olha para trás, olha para o gráfico e diz, não sei não, senhor. Quer dizer, por que não faz uma coisa que pareça com ele? Eu me lembro quando eu visitei uma empresa lá em Shimizu, no Japão, era uma empresa que fabricava faróis de veículos, talvez você conheça. Eu vi lá, sabe o quê? Um quadro de gestão à vista com linha de crochê. Linha de crochê. Então, você tinha lá, como se fosse aqueles, não é preguinho, aquele prego menor que tem. Um alfinetezinho. Um alfinetezinho enfiado naquele quadro, e a pessoa, em vez de usar uma régua, uma caneta e tudo mais, ele pegava aquela linha de crochê e ia juntando os pontos, formando um gráfico. Olha só, essa simples atividade do operador fazer isso, dava a ele muito mais sensibilidade para entender o avanço daquele indicador do que você pagar um estagiário para o cara fazer um gráfico lá numa sala todo colorido, botar um termo em inglês, coloca lá o quadro de gestão à vista na fábrica, que não serve para nada.
Entendeu? Então, isso aí é mais um exemplo de um modelo que é utópico e que ele prejudica. Então, desenvolvam padrões, desenvolvam modelos de acordo com o público-alvo que vai se utilizar daquele modelo para ter uma atitude proativa. É a Para que a, recomendação que eu dou. para que a gente consiga se comunicar, né? Porque senão, Claro, cara, não vai conseguir estabelecer essa conexão. certo. Aproveitando essa deixa, antes de seguir, eu quero apresentar umas coisinhas aqui para a gente bater um papo. Vamos lá, Canário. Mas eu queria aqui colocar nosso querido Pedro Henrique Kolbe, né, falando sobre o professor Imai, né, uma bela Opa, reverência ao bela saudoso referência. professor Imai. Parabéns pela iniciativa. É isso aí, Pedro. Um abraço, meu querido. Obrigado por estar aqui com a gente. Moisés Ramos, da Embraer, um parceiraço aí também, de Parceiraço. longa data. Sim. Ele traz também, colocando que conheceu o professor Suzuki em Tucuruí, na usina hidrelétrica. Eu fui Sim. consultor de Tucuruí, Moisés, durante 4 anos lá na Eletronorte. O professor Suzuki teve várias vezes lá com a gente, e ele fala que o convencimento tem que vir naturalmente pelos resultados de sensibilização das pessoas, né? A Sim. gestão de mudanças ajuda muito nesse processo, através de uma comunicação intensa e eficaz. Sim. Ele também traz uma outra reflexão, né? Falando que está com um desafio interessante no Brasil, Estados Unidos e Portugal, quer dizer, a Embraer está ganhando o mundo e levando o TPM e o Lean junto nessa Sim. expansão das suas atividades, né? E em cada um desses lugares tivemos que fazer adaptações Claro. para adequar a cultura local. Isso é o que você estava falando, né, Haroldo? Em Sim. cada país, a comunicação é feita de uma forma, Sim. adaptações sem perder a essência do método. Acho que isso é a chave Sim. para essa condução. E aí eu queria trazer, Haroldo, umas coisinhas aqui que falam com a gente, né? Compartilhar umas coisinhas aqui para a gente poder conversar. Vamos Dentro lá. desse processo de padronização, para Sim. estabelecer uma comunicação eficaz. Sim. Coisas de rotina, coisas do dia a dia, que traduzem, de fato, com toda a sua potencialidade, essa adequação que você comentou e muito bem comentado. Isso é um mictório Sim. e Excelente. as estratégias, né, de evitar sujeira, derramamento, né, Sim. no mictório, Sim. é colocar algo que seja atraente para a pessoa Muito bom. Sim. poder direcionar, né, o seu produto, o jato do seu produto Sim. para o local correto, evitando uma sujidade maior do ambiente. Então, percebam que é uma coisa lúdica, mas é Sim. algo que comunica, é algo Sim. que estabelece uma conexão entre a pessoa e o seu ambiente. Sim. Né? Então, eu acho assim, esse tipo de aplicação são Sim. coisas assim, que são fabulosas, na minha opinião, Sim. sabe? Sim. Tem uma outra foto aqui na sequência que acho que é um pouco clássica. Essa Essa é uma é. foto de um controle visual no banheiro, né, de uma estação do Sim. Shinkansen lá em Kyoto. Sim. Né? Então, olha só que inteligência. Isso é o que o japonês chama, e aqui eu vou me permitir falar um pouco sobre isso, de Sim. automação de baixo custo. Né? Porque Verdade. isso não é uma automação, na verdade. Né? Sim. Olha só o que é que eles fizeram. Né? Tem uma plaquinha que é o X, que quando ele fecha a porta, essa aqui está aberta, óbvio, mas essa plaquinha que está aqui está presa na porta. Essa Sim. está presa na parede, né? Sim. Nessa divisória. Isso. Então, quando ele Isso. fecha a porta, o X Lá. Opa. tampa o círculo, né? Que quer dizer que Sim. a área está livre. Com o Sim. X, aquele banheiro está ocupado. Sim. Então, olha que coisa sensacional, Aro, na minha Sim. percepção. Aquilo que eu Verdade. estava comentando sobre o ambiente conversar com a gente. Sim. Então, isso aumenta a produtividade, Sem né? dúvida. Diminui a probabilidade do erro, o Sim. incômodo das pessoas naquele ambiente. Sim. Né? Então, isso é um padrão, concorda? Sim. Concordo. Eu vou mostrar um para você aqui, se você permite compartilhar aqui uma foto. Claro. Então, vamos lá, a foto aqui. Deixa eu compartilhar. Opa. Aumentei só o canal. Um minutinho.
Então, aqui é um exemplo prático, né? Um ambiente lá na Sim, Mercedes-Benz que você tem aí de maneira muito prática, uma maneira clássico. das pessoas manterem o nível o padrão, né, definido da sequência, porque olha só a quantidade de pastas que tem aí, mesmo que Aham, você coloque lá um número sequencial, né, 1, 2, 3 até 100 e tal, ele não tem o mesmo efeito visual que teria esse daí, onde você tem não é, uma diagonal que ela tem que obrigatoriamente se formar. Qualquer pasta que esteja fora aí da posição, aham, você rapidamente percebe, né, que está fora de claro. posição. Com um simples olhar, você verifica se está tudo ordenado corretamente ou se tem Aí, algum desvio. aí Então, é tem isso que outro, eu... né, aqueles métodos de silhuetas que você coloca a Ah, claro, silhueta tem atrás da perna, uma né? infinidade, Uma mas infinidade de possibilidades. O importante é que sim, essa comunicação se estabeleça. hum, E isso isso é se comunicar. Né? A sim, gente pensa em comunicação só em um padrão formal, em algo escrito, né? sim, Em algo que seja lido ou interpretado por uma pessoa. Mas sim, isso é fazer com que o ambiente se comunique conosco, que a gente consiga orientar as pessoas para fazerem as coisas certas. certo, Isso aqui é muito interessante, que é um vaso sanitário, sim, né? De uma das vezes que eu tive no Japão, eu tirei essa fotografia. Isso foi em 94, quando eu fui fazer o curso de instrutores. sim, O vaso sanitário com um painel de controle, sim, e esse painel, né, ele tem um bidé, como se fosse antigamente um bidé, para poder fazer o asseio das pessoas que sim, utilizam, né, o sim, jato de água, com controle de temperatura, com uma sim, série de coisas para operar o vaso sanitário. Então, sim, quer dizer, eu cheguei no hotel, não conheço nada de japonês, sim, mas tinha um instrutivo do lado, que infelizmente eu não tirei a foto, que remetia a esse painelzinho de controle do vaso sim, sanitário. Olha que coisa sim, fantástico, fabulosa do dia a dia. Aqui já é um ambiente fabril, sim, né? Uma fábrica de circuito integrado para metais sanitários. hum, Haltz, o nome dessa fábrica no Japão. Uma fábrica com cerca de 300 funcionários, e esse aqui é o diretor industrial dessa fábrica, ele que apresentou todo o processo para a gente. Mas o que eu queria chamar a atenção do processo de comunicação ou de gestão à vista, com hum, indicadores, com planos de trabalho, com sim, atividades bem distribuídas e associado àquilo que você nos trouxe, sobre o quadro ser um quadro usual, um sim, quadro em que sim, a equipe operacional utilize esse quadro para sim, tomada de decisão e muito bem, acompanhamento, monitoramento das variáveis do seu processo de trabalho. sim, Então, isso também é se comunicar, sim, isso é fazer com que o supervisor ou o líder daquela equipe consiga fazer um acompanhamento das atividades operacionais ou de manutenção e hum, interagir com a sua equipe de trabalho. Né? isso mesmo, Você, como um cara que vem dessa cultura dos 5S, do TPM fortemente aplicado, aquela coisa raiz de entendimento, sim. como que você valoriza esse tipo de estratégia no chão de fábrica, Haroldo? Como que você Olha, enxerga isso? Canário, pela minha formação, né, não sei se é porque eu sou do interior da Paraíba, a minha linguagem a minha linguagem, eu habitei em dois mundos, né? Meus pais eram humildes, mas eu fui estudar em João Pessoa na casa do meu tio, que era juiz de direito, né? Depois se transformou em desembargador. Minha tia era formada em letras, minha mãe só tinha o terceiro ano primário. Passava uma época em João Pessoa convivendo com pessoas de classe média, classe alta. Estava no melhor colégio particular de João Pessoa, recebendo bolsa. Então, basicamente, não pagava, né, na escola, porque meus pais eram Sim, humildes, e passava lá final de semana ou férias, junto com meus amigos lá de Alagoa Nova, que era filho de sapateiro, filho do prefeito, filho do juiz. Cidade muito pequena, você não tem essa separação social, com certeza. principalmente quando você é criança. Então, eu, particularmente, eu tenho uma facilidade de lidar com vários mundos, né? Então, eu faço trabalho em grandes escritórios aqui na cidade de São Paulo, pessoas que têm formação no mínimo superior, e lido também com o pessoal de piso de fábrica. Quando eu cheguei aqui para fazer o trabalho na Mercedes-Benz em 95, agora está bem diferente,
mas eu encontrei vários conterrâneos que tinham uma formação acadêmica muito baixa, mas eram trabalhadores inteligentes e tinham cargo, às vezes, de encarregados, né? Não podia subir muito porque não tinha uma formação acadêmica maior e a empresa Claro. não permitia eles ascenderem mais do que a função de encarregados, né? Às vezes o cara tinha, no máximo, o primeiro grau completo e tinha utilidade imensa. Então, na semana também, eu tinha na Copem um livro de convivência, na semana um livro de convivência um pouco mais, né? Um nível mais de uma linguagem mais básica, isso aí tornou fácil a comunicação, e algumas empresas preferem me contratar por conta dessa facilidade de comunicação com pessoas de todos os níveis. Sim, Não tenho sim. discriminação com ninguém, para mim todo mundo tem o seu valor, quem me conhece sabe disso. Me comunico com o diretor da empresa da mesma maneira que com o pessoal da limpeza, o pessoal do restaurante. Então, isso aí já é um exemplo prático. Quando eu estava falando daqueles 3 pilares de comunicação, eu estava falando do conteúdo, a linguagem que você usa, mas o terceiro é a credibilidade. Então, às vezes, você tem um gerente, um supervisor, que ele, pela própria formação dele, tem essa dificuldade de comunicação Aham. com o pessoal de alguns níveis de piso e fábrica, o contrário também acontece. Ou seja, você tem dificuldade para ter uma interação com o pessoal assim, puramente de escritório, você tem que dar exemplos muito mais voltado para o racional do que do emocional. Eu, particularmente, tenho que dosar. Né? Então, quando eu estou falando com o pessoal que tem menor formação, eu tento trabalhar mais no emocional, e quando tem um pessoal com uma formação que é capaz de fazer uma análise, tem uma capacidade analítica maior, você pode trabalhar mais com o racional. Não é? Claro. Então, já estou dando aí uma dica. Uma pessoa que tem baixa capacidade de interpretação de texto, capacidade analítica, você vai trabalhar mais na parte emocional, né? Dando exemplos do cotidiano, né? Exemplos de um nível mais assim lúdico, conta uma parábola, uma piada. A piada hoje está difícil, né? Você usar desse artifício, porque boa parte das piadas ela tem uma certa discriminação, não é? A piada de português, de gaúcho, de baiano, de anão, padre, homossexual já não vale mais para os dias de hoje, né? Não tem mais valor para hoje. Ainda bem. Ainda bem, então teve o seu valor na época, né? Na época tinha o seu valor, mas hoje o mundo é outro. Então a gente procura usar cada vez menos piada, mas conta uma parábola, conta um fato que aconteceu que todo mundo conhece, né? Que está na mídia. Eu, particularmente, uso hoje todas as mídias sociais. Então, para mim, você conhece, eu faço coisa no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Então, eu abuso de todas as mídias, porque, queira ou não, eu consigo ali navegar não somente com pessoas de diversas formações, como também de diversas idades, né? Então, quando você vai para o Instagram da vida, você está convivendo com pessoas muito jovens ali, que querem uma linguagem um pouco mais rápida. Então, o story, todos os dias eu posto story no meu Instagram. Porque o Uhum. jovem gosta de story, gosta de reels. Então, eu utilizo também essa linguagem. Não adianta a gente ficar no saudosismo, dizer assim, a turma jovem de hoje é isso, a turma de hoje é aquilo, porque nós fomos jovens no passado, também tinha o mesmo contraste de faixa etária. Então, o jovem de hoje tem o seu valor, e a gente tem que aprender a também lidar com os jovens de hoje. Eu estou dizendo a gente, Claro. pessoal sessentão quanto eu. Tenho 61 anos, mas tenho que me adequar a usar a linguagem do jovem. Então, o pessoal estava perguntando, inclusive, no trabalho que eu fiz para a Abraplan, na terça-feira, criticando o jovem. Eu disse, não, pessoal, o jovem ele quer fast food. Eu, particularmente, se eu fosse jovem hoje, eu duvidaria se eu teria saco para fazer uma faculdade de 5 anos, entendeu? Sim, sim. É tudo Pô, imediatismo. As é que coisas. 5 anos, primeiro o professor que vai dar aula a gente já está defasado no tempo, né? A literatura já estão defasadas. Você começar um ano, quando chegar a 5 anos, o mundo é outro. Totalmente Veja diferente. 5 anos passaram para cá, a gente não sabia nada de Covid, né? A gente não tinha essas mídias que a gente está utilizando agora, não tinha invasão da Rússia, tivemos um retrocesso na questão, eu não diria da democracia, mas em termos de respeito ao ser humano. Eu acho que a gente regrediu aí durante esses 2 últimos anos em relação ao respeito ao ser humano. A gente estava evoluindo, respeito à terra, a gente teve uma regressão, Uhum. e a gente tem que estar antenado com isso. Então, 5 anos é muito tempo para a gente ficar lá fazendo um projeto de faculdade.
Então, a gente tem que ter hoje mais cursos mais curtos, uma linguagem mais rápida, ter lá aplicativo, para a gente não ter que ficar fazendo muita conta. Então, é isso tudo que a gente tem que evoluir. Eu vou dar 2 exemplos de comunicadores aqui, que todo mundo, não sei se o pessoal concorda comigo, é a Xuxa e a Ivete Sangalo, né? Se você for ver, a Ivete Sangalo, ela tem uma resiliência enorme, uma flexibilidade, então ela consegue se adequar muito fácil ao que está acontecendo. Aí você tem uma Xuxa, que ela ainda não descobriu a Xuxa, o público-alvo dela, ela não sabe para quem está falando. E, por conta disso, ela não tem espaço hoje na mídia tradicional, porque ela não encontrou a linguagem dela, né? Então, é diferente de um Ivete Sangalo. E tem os casos, como o Roberto Carlos, né? Que ele prefere ter o público-alvo dele X, mais limitado, mas tem o Paul McCartney, que tem a mesma idade do Roberto Carlos, que prefere continuar atualizado aí com a turma jovem, né? Então, não é... São peculiaridades, né, nessa questão aí de se adequar aos momentos, aos seus públicos respectivos. E Certo. isso dentro das organizações em geral é um aspecto fundamental para que essa conexão se estabeleça. Então, se a gente está num ambiente onde a excelência operacional é necessária, ou seja, se busca alcançar esses elementos, que se usem os aspectos metodológicos para reforçar esse processo de comunicação. Sim. A gente está falando, né, dos quadros de atividades e das informações. Agora há pouco você trouxe essa questão da importância do padrão se comunicar com facilidade. Sim. E nós, aqui no Ocidente, em geral, pelo menos, sempre pensamos, fomos formatados ou aculturados para que os nossos procedimentos sejam procedimentos escritos. Isso. Procedimentos em que se tenham textos e que as pessoas têm que ler e interpretar esses textos. Sim, sim. Isso, de certa forma, é uma barreira para que o aprendizado, de fato, se consolide. Então, nós temos, né, padrões visuais, como você falou na época da semana, de trabalhar com vídeos para que essa mensagem chegasse às pessoas e esse processo de comunicação se estabelecesse de fato, né? Foi a alternativa que você conseguiu encontrar junto com a equipe de lá. Sim. Da mesma forma, nós demos consultoria em algumas empresas agrícolas e que trabalhamos com fazenda, com operadores de colheitadeiras, de pulverizadores, que os caras são analfabetos. Sim. Né? Em canaviais, cortadores de cana, boias frias, que não sabem ler e escrever. Como que eu vou inserir essa mão de obra num contexto de um sistema de excelência operacional, se não for através do visual? Não existe outra alternativa. Então, aqui também no Japão, um exemplo de um padrão, e a fábrica era completamente cheia desses exemplos, padrões visuais. Obviamente, com alguns referenciais de medidas, de variáveis de processo, mas que mostrava diretamente ao operador aqueles aspectos que eram relevantes para aquela atividade que ele se desenvolvia. Sim. Então, isso traz um entendimento, traz uma linguagem única que proporciona, né, às pessoas essa conexão com a realidade. Então, está aqui uma célula de trabalho, né? A operadora está aqui fazendo uma inspeção na placa de circuito integrado, no posto de trabalho dela, com todas as informações necessárias sobre essa operação disponíveis, de fácil acesso, com computador disponível para fazer algum tipo de intervenção e com os apontamentos de rotina para que a operadora possa fazer o monitoramento das suas variáveis e o acompanhamento das atividades que ela vai fazendo. Quer dizer, de uma forma simples, né, de fácil acesso, de fácil entendimento, porque a informação visual a gente consegue captar, interpretar com muito mais facilidade do que aquelas que estão escritas, né? Canário, em 95 eu escrevi o livro 5S em quadrinhos, foi o primeiro nesse estilo. Conheço, de quadrinho, claro. contando a historinha. Então, em 95 esse livro foi colocado, chegou a ter a versão espanhola dele, né? 5S em caricaturas. Isso daqui foi produzido para a General Motors da América Latina. Sim. E é justamente isso que você está falando. Então, é uma linguagem básica, porque conta uma história bem interessante,
e passa a mensagem, passa o conteúdo do 5S de maneira lúdica e as pessoas se interessam para querer saber o fim da história. Cada personagem se identifica com outro aí, tem as gozações, né? Isso, O pessoal começa a importante. gozar e tal. Então, tudo isso é bacana, cara. Isso aí eu escrevi em 95, Aham. né? É Escrevi também importante o 5S trazer para essa luz. 5S para criança, para ser levado para a escola. Aí tem um joguinho aqui dentro, um encarte para a criança. Olha que legal. E aí não tem nada de japonês aqui, então é saber usar, saber organizar, saber limpar e assim por diante. Então tá aqui o Sim, jogo, sim, sim. ó, jogo do 5S. Então tudo isso aí é comunicação, né? Comunicação. É um padrão, não deixa de ser um padrão, porque a gente está passando aqui conteúdo, Perfeito. e ao mesmo tempo de maneira lúdica que as pessoas se interessam, se identificam. Então, eu estou falando de um material produzido em 95. Nesse Então. aqui, as minhas filhas aqui estão na contracapa, ainda Aham. pequenas aí, olha. A Renata e a Isabela hoje já estão casadas, tá? Então, isso tudo é uma maneira de se comunicar que as pessoas se interessam. E Verdade. sempre eu faço essa recomendação: usar padrão que seja de fácil entendimento e seja factível. Não adianta fazer padrão utópico. E uma forma, Haroldo, a gente discutiu muito isso na nossa sessão de terça-feira com Leonardo, sobre o processo de comunicação com os operadores, né? A importância para que os resultados venham como consequência disso. Sim, E esse debate, junto com Silvio Godoy, né, meu parceiro aí na FACT, trouxe um aspecto que eu sou extremamente favorável. É que essa elaboração daqueles padrões a serem cumpridos, e nessa elaboração existe a participação de quem executa. Ou sim, seja, os próprios operadores, eles façam parte desse processo de construção dos padrões operacionais, daquilo que eles próprios vão utilizar. Obviamente, sob a supervisão de alguém com uma competência técnica um pouco maior para poder sim, verificar a claro. consistência daquilo que está sendo oferecido. Então, Sim, dessa forma, além de facilitar a adequação da linguagem, o operador ele meio que se sente obrigado a seguir aquelas etapas que estão ali dispostas no padrão, porque ele participou da sua construção. sim, Então, aquele velho chavão não vai colar. Olha, não foi eu que fiz, por isso que está dando errado. sim, Né? Então, a gente meio que potencializa essa adequação na medida em que exista essa participação do operador. E para certo. fechar aqui as nossas imagens, né? Isso foi uma visita que eu fiz com o professor Imai, numa fábrica da Toyota em Kyushu, lá no Japão, e que na linha de montagem de motores. Né? A gente não pôde se aproximar, ficamos um pouco à distância por conta dos cuidados. Perceba que o operador trabalha de luva, justamente para não transferir nenhum tipo de sujidade ou de gordura para as peças que ele está colocando, né, no bloco de montagem do motor dos carros. Isso é uma linha, né, isso aqui se movimenta e a cada posição o operador faz uma operação. Mas o que eu Sim, queria chamar a atenção é que as facilidades, ou seja, o ambiente se comunicando com o operador. sim, Né? As ferramentas estão todas dispostas, de fácil acesso, sem atrapalhar, com questões ergonômicas levadas em consideração, ou seja, na medida que ele precisa utilizar essa ferramenta, ela tem uma movimentação leve, que sim, não vai trazer nenhum tipo de esforço adicional para ele conseguir fazer a operação devida. Eles têm controles que estão nessas marcações aqui amarelinha e meio rosa, que são as cordinhas do andon, para que eles possam solicitar a presença do supervisor ou do líder da equipe em caso de alguma anormalidade no processo de montagem. Então, o ambiente se comunica com o operador e o próprio ambiente, a partir de uma ação operacional, também pode se comunicar com o staff para dar um apoio numa dificuldade qualquer que o operador, durante esse processo de montagem, ocorra. Então, criar essas facilidades, oferecer ao próprio operador a possibilidade dele alterar esses padrões, sim. revisar esses padrões e, a partir dessa revisão, a sua liderança faz a aprovação ou não daquilo que foi compartilhado.
Então, são situações típicas, né, que fazem com que o ambiente fique à prova de erros. Você Sim, agora há pouco falou de Poca-Yoke, né? sim. Um ambiente onde esses conceitos do Poca-Yoke estejam sendo aplicados cria condições de trabalho em que o erro humano vai ser cada vez mais minimizado, né? Aí tem outro exemplo prático. Ó. O cara tem uma luva aí com nível de desgaste X, Aham, que se você compara a luva que você está usando com essa que está aí, no local que justamente você descarta a luva, se ela tiver numa condição melhor, você ainda usa um pouco mais, né? E se tiver igual ou pior, já está na hora de você descartar e passar a usar uma outra luva, perfeito. né? Então, é um exemplo prático assim, de um padrão. Veja que é um padrão que ele comunica. Agora, uma pergunta, Canário. Quem foi que decidiu esse padrão? Uma vez que ele não é normativo. Porque quando você tem um padrão que é normativo, claro que tem que ser alguém competente tecnicamente, são normas de segurança, normas de qualidade. Mas quando é um padrão que é de bom senso, Perfeito. é o consenso da equipe. O consenso da equipe prevalece. Não adianta chegar o chefe e colocar isso daí sem consensar, que as pessoas não vão respeitar. Pode ter certeza. Não é? Então, é muito importante. Agora, eu tenho dificuldade de convencer os meus clientes, que às vezes têm uma certa dificuldade natural de comunicação. A gente sabe que engenheiro é um pouco duro de cintura, não é discriminação, mas é a grande verdade. Né? A gente é muito racional, muito cartesiano. E convencer as pessoas de usar meios mais, vamos dizer assim, mais lúdicos de comunicar é muito mais eficiente do que uma maneira mais sofisticada que as pessoas não compram a ideia. Aí essa fábrica fica lá em Porto Ferreira, aqui no interior de São Paulo, fabricante de garrafas, e quem sabe o processo de garrafas é um processo duro, né? Não é um processo fácil. E aí você tem a mesma coisa, as luvas que o pessoal utiliza na fabricação, o momento de descartar cada uma delas. Não descartar nem antes nem depois. Depois pode comprometer, inclusive, a questão da segurança. Claro. Então, são Perfeito, exemplos. Eu tenho perfeito. muitos exemplos para mostrar aí, mas Não, porque óbvio. são coisas reais, não é coisa assim que alguém constrói para bater foto, para mostrar. Claro. E você vê aquilo que eu falei, não são coisas utópicas, são coisas bem reais, Uhum. factíveis. Pois é, e que traduz, né, essa conexão, esse processo de comunicação necessário dentro da própria equipe de trabalho, com uma Sim, linguagem apropriada, com o entendimento de todos, porque foram eles que efetivamente construíram esses mecanismos, né? sim. Então, passa muito por esse senso de propriedade, né, Haroldo? Perfeito. Essa coisa de que fomos nós que criamos, eu pertenço a esse ambiente. E Sensacional. isso é o que a gente, de fato, busca com essas atividades, né? Aqui o pessoal está falando de Poca-Yoke aí no nosso chat. Eu tenho Sim, aquele livro lá que é um best-seller, aquele lá do lado esquerdo superior, é um livro aham, que tem 200 Poca-Yokes. E esses é. Poca-Yokes são desenvolvidos por quem, Canário? Pelo pessoal que usa Pelo o pessoal de recurso. execução, óbvio. Execução, né? Para você ter ideia, Canário, você conhece a pessoa que eu vou falar, que é o Eduardo Freire, trabalhou como Sim, engenheiro da Copene, depois aham, também foi semana depois Copene, da área de perfeito. engenharia. O Eduardo, ele liderou um grupo lá na engenharia de oficializar as gambiarras. Aham, sim, Essa oficialização de gambiarras, tornando uma gambiarra uma ferramenta, um dispositivo engenheirado, a gente aham, conseguiu cadastrar na semana mais de 150 dispositivos perfeito. aprovados pela engenharia, Pela engenharia, claro, entendeu? claro. Então, é uma coisa que é, vamos dizer assim, necessária, a pessoa desenvolve, é eficaz. Agora, vamos colocar um pouco de engenharia nisso. Nada impede que aconteça a mesma coisa. O operador, o mecânico, ele tem uma visão um pouco mais amadora da situação, às vezes não tem uma visão mais completa, principalmente questão de impacto ambiental, a segurança, a ergonomia. E aí a gente vem com o staff para dar o suporte de aperfeiçoamento. Isso é fundamental. Nem por isso as pessoas deixam de se identificar com o invento, né? Com aquilo que elas Claro, criaram. claro. Perfeito. Isso é de uma gratidão, né? Vamos dizer assim, Sim, eterna que esse profissional vai ter. Aquela sim, ideia que nasceu embrionária, que foi improvisada, virou um dispositivo oficial da organização,
com recomendação de material, com desenho de engenharia por trás, enfim. Sim. O cara é um inovador, né? Pela E na sua própria prática, viu, Canário? natureza. É bom que a gente saiba, a gente que é engenheiro, às vezes chefe, diretor, o pessoal de piso de fábrica mesmo, operacional, ele quer trabalhar numa condição adequada. Aquilo que você fizer que favorecer a vida dele, porque a gente tem que partir que as pessoas que trabalham nas empresas são pais de família, são trabalhadores, não são vagabundos. Agora, podem não ser proativos. Então, o que é que a gente faz com uma pessoa que é criativa, e todo mundo é criativo, para torná-la proativa? É desenvolver um ambiente que motive essa pessoa a ela se sentir dona do ambiente, não é? Ela ter senso de propriedade. E eu acho que Pois é, 5S e TPM são traz ferramentas isso. fabulosas para você desenvolver nas pessoas sentimento de propriedade, desde que você faça o programa de maneira Aham. participativa, porque não tem como 5S TPM ter sucesso se não tiver esse viés participativo das pessoas. Absolutamente. Esse é um pressuposto básico. Aproveitando, Leonardo Jorge, né, um querido, um amigo, um abraço, muito obrigado Um pela abraço, presença, Leonardo. pelo prestígio. Ele traz uma pergunta para você, Haroldo. Boa noite, grandes mestres. Grande prazer estar acompanhando essa semana rica em conhecimento com grandes feras. Sim. Haroldo, na sua visão, qual ou quais os primeiros sintomas que podem ser percebidos quando conseguimos uma base de 5S bem consolidada, abrindo os caminhos para a implantação das outras etapas do TPM? Muito boa pergunta. Então, vamos de maneira prática. Chegue num piso de fábrica, chame qualquer pessoa que está ali, pergunte para ela há quanto tempo ela trabalha naquele posto ali. Se ela trabalhar mais de 3 meses, você pergunta para ela o seguinte: qual foi a melhoria feita aqui no ambiente de trabalho, que a sugestão inicial foi sua? Não estou dizendo que você é o pai, não é, da invenção, mas que é a sugestão, porque, claro, toda melhoria tem que ter alguém, não é? Não existe assim aquele Espírito Santo que basta lá para toda a equipe, para todo mundo ter a ideia no mesmo tempo. Alguém foi o protagonista da ideia. Então eu pergunto a você, fulano, ciclano, qualquer coisa, cara, pode ser a mais simples. Diga qual foi a melhoria que foi feita aqui na área, que melhorou a sua condição de trabalho, que a iniciativa foi sua. Não precisa você dizer agora, porque você pode estar pressionado, pode ficar nervoso e tal. Pensa aí, daqui a 1 hora eu volto. Então, Leonardo, dependendo da resposta que você vai ter para esse público que está ali trabalhando naquele ambiente, se você tiver poucas evidências, o 5S não está funcionando ali. Isso é uma maneira prática. O resultado da auditoria não reflete isso, porque eu posso ter um ambiente de trabalho muito bom por iniciativa de poucos, não é? Eu posso ter um ambiente de trabalho na auditoria bom porque o cara lá fez uma pequena maquiagem para se preparar para a auditoria. Então, a melhor maneira que você tem para saber se realmente o 5S está pegando mesmo é quando a pessoa se sente proativa para fazer a melhoria que vai melhorar a própria condição dela de trabalho. O pessoal diz, Kaizen. Não, esqueça Kaizen. Kaizen está focado em processo. Então, você pode ter uma equipe de engenharia que tem pessoas altamente qualificadas, que está fazendo projeto Six Sigma, dando retorno para a empresa de 2 milhões, 3 milhões de dólares, apenas um pequeno projeto, e ela não ter iniciativa nenhuma para fazer o 5S no próprio escritório dela. Ela não tem nenhum local para colocar o capacete está colocando em cima da bandeja de documento, entendeu? Então, o cara é muito bom em Kaizen, muito bom em Six Sigma, o cara traz um resultado financeiro enorme para a empresa, tem o seu valor, mas para 5S o cara não tem proatividade nenhuma. Então o 5S não pegou ali. Aí o resultado disso, sabe o que é? As pessoas que não são pontuais nas reuniões, as pessoas que não têm um respeito, não têm uma facilidade, não têm uma empatia com as pessoas de diversos níveis, se coloca num nível elitizado, não é? A falta de respeito, porque o Shitsuke, Canário, o Shitsuke, que a gente chama Aham, autodisciplina, mas se sim. você quiser traduzir Shitsuke, que é autodisciplina, para uma linguagem muito mais fácil, Shitsuke significa respeito ao próximo. Se você respeita ao próximo, você é uma pessoa autodisciplinada. E esse próximo é alguém que você respeita sem interesse. Qualquer que seja a pessoa, pode ser um fornecedor interno, um fornecedor externo, pode ser um fornecedor, pode ser um cliente interno, um cliente externo.
pode ser o seu par, pode ser alguém que esteja abaixo de você na hierarquia. O respeito acontece. Então, isso é autodisciplina, é o Shitsuke. Então, esse engenheiro que tem lá trazido melhorias para a empresa, que tem o seu valor, pode ser um cara fraquíssimo na prática do 5S. E essa fraqueza não se reflete justamente essa falta de proatividade dele. É o cara incapaz de até dizer que ali precisa ter um coletor de lixo para plástico ou para papel. Tem que alguém falar para ele, porque o cara está tão focado em processo que essas coisas menores ele acha que é para outra pessoa fazer, que ele está perdendo tempo se ele fizer o 5S. Vai na gaveta dele, a gaveta está desorganizada. O notebook dele é uma bagunça. Então, esse cara não tem o 5S. Essas questões, obviamente, né, que a atividade dos 5S, né, todo o ciclo até a padronização, faz com que a gente seja mais produtivo. Sim. Então, eu vou organizar a minha gaveta, não é porque para ela ficar bonitinha, é porque isso vai me fazer com que eu localize os materiais que ali estão guardados mais rapidamente e possa utilizar durante as minhas atividades de rotina. Né? Eu localizo os documentos, o meu computador organizado, porque isso vai facilitar o acesso à informação de uma forma mais rápida. Então, utilizando estes princípios, eu consigo ser mais eficiente naquele trabalho que eu faço. Independente se é uma pequena melhoria, uma análise de uma variável de processo ou um puta projeto Six Sigma que vai dar um resultado fabuloso para a organização. Por isso, Canário, que no meu desenho dos pilares do TPM, é um desenho que eu criei pela necessidade, se você for ver os pilares do TPM do JPM, ele não tem o 5S no desenho como sendo base. E o 5S, gente, não é pilar de TPM. Não. O 5S ele é base para o TPM, principalmente uma base comportamental. Então, já que você falou em 5S, aí a pessoa vê apenas a parte mecânica do 5S. Perfeito, perfeito. Mas se você for ver o primeiro S, senso de utilização, já envolve aí eficiência, envolve respeito ao meio ambiente, porque você vai usar os recursos de maneira muito mais racional, vai consumir menos recursos naturais e também descartar menos resíduos, se você usa adequadamente os recursos. Claro. Desenvolve em você o valor de combate ao desperdício, independente se você vai ter retorno econômico para isso ou não. O segundo, até o cuidado com o equipamento, né? O segundo, essa organização, na verdade, uma cabeça organizada gera um ambiente de trabalho organizado. Um ambiente organizado gera uma cabeça organizada, é um ciclo virtuoso. E o contrário também acontece. Então, se você quiser ter uma cabeça organizada que facilita o senso de planejamento, de prevenção, otimização, produtividade, né? Melhor utilização do tempo, comece pelas coisas básicas, organizando as coisas materiais. Então, veja como é importante esse processo de comunicar as pessoas. Não seja autômato. Eu tenho que fazer os 5S, então eu tenho que marcar onde vai ficar a minha cadeira, eu tenho que marcar onde vai ficar o meu computador, eu tenho que marcar onde vai ficar o meu celular, enfim, eu tenho que marcar as coisas. Isso é um questionamento do cotidiano, do dia a dia, que sempre rola quando a gente procura estabelecer esses referenciais para aqueles materiais que vão ser utilizados com uma frequência maior pela pessoa. Certo. Então, antes de falar sobre essas questões, é muito mais relevante explicar os fundamentos, compartilhar um entendimento para que a própria pessoa consiga entender a importância de que, se ela tiver as coisas de fácil acesso e organizadas, melhor será a sua produtividade. Claro. Então, aí se justifica ter um padrão estabelecido como outro qualquer. Perfeito. Né? E não por uma, vamos dizer assim, por uma imposição de método ou de orientação de outrem. Mas para o problema, né? Viu? Para a própria pessoa criar essa consciência. Né? Você faz uma colocação muito grande em relação ao porquê, não é que é uma questão muito interessante. O porquê é o propósito. O propósito é o porquê. Quando você tem uma missão, você está respondendo o quê? Mas quando o propósito, ele diz o seguinte: por que você está fazendo isso? Então, deveria ser dentro do 5W1H, deveria ser a primeira pergunta. Não é? Por que eu preciso fazer isso? E, de repente, você está fazendo certo as coisas erradas. Pois é. Então, você tem que fazer certa a coisa certa. Então, não adianta você ser eficiente fazendo coisa errada. Não é? Eu me lembro de um colega que eu tinha, era um técnico de manutenção na Copene, na época que eu trabalhava, que ele se orgulhava porque ele guardava todos os talões de cheque dele antigos,
que ele usava, ele ia Sim, guardando uma sequência numérica lá, e ele se orgulhava porque ele tinha uma caixinha de madeira muito bem organizada. E um dia eu perguntei para ele, olha, você está de parabéns, agora para que você está fazendo isso? Né? E ele pois ficou é, sem, e ele ficou sem resposta. Então, ele estava fazendo certo uma coisa que não tinha utilidade. é isso. Tá É, certo? veja Então, tem só, né? que fazer Que, certa sim, coisa certa. que isso pode ter um sentido pessoal ali, por um costume, algo que ele nem sabe por quê, né? Sim, E que não vai agregar valor para um processo sim, de trabalho, uma coisa parecida. certo. Pablo Nascimento também, nosso querido amigo. Pablo, um abraço, obrigado também pela presença e pela contribuição. Está fazendo um depoimentozinho aqui para a gente. Para mim, as gambiarras sinalizam um perfil operacional muito bom para Sim, implantar o 5S ou o TPM. O sim, operador identificou, analisou e agiu resolvendo o problema. Ele só não fez algo melhor porque a manutenção, a engenharia não deu os recursos adequados para isso. Né? É um pouco daquilo que você trouxe sobre a sua experiência lá na semana. o E Eduardo Freire. Jason também tem acompanhado a gente aqui ao longo da semana. Obrigado, Legal, Jason, Jason. por mais uma sessão aqui conosco. E ele te pergunta, Haroldo, existem outras maneiras de visualizar se o TPM está funcionando? Bem, aí a resposta é mais embaixo, viu, Jason? Porque a gente tem pilares do TPM, né? Então não adianta. Ah, o OEE está maravilhoso, mas a que custo? Né? Porque você pode ter um OEE batendo aí, saiu de 65% para 90%. A que custo? Então, o OE não é o único indicador que mostra a eficiência do TPM. Então, eu queria, Claro. Gerson, que responder a você de maneira mais didática, falando por pilar. Então, cada pilar ele tem a sua métrica, né? O pilar desde melhoria específica, manutenção autônoma, manutenção planejada. Então, a gente teria que fazer o nível de avaliação de maturidade desses pilares. Existem critérios para isso, né? É consignado isso aí através dos próprios critérios do JIPM. Então, não é uma coisa fácil, né, rápida, como acontece com o 5S, em relação ao TPM. O TPM é mais embaixo. Então, eu diria que para você fazer essa análise, se está bem ou não, não pode ser uma análise assim, visual, preconceituosa, simples, rápida. Então, existem critérios que mostram o nível de maturidade de implantação do TPM, desde a metodologia como um todo até o funcionamento de cada um dos pilares. E os critérios que acontecem para as diversas categorias de prêmio do JPM, se não me falha a memória, são 6 ou 7, cada um tem a sua regra. É a partir daí que você verifica o nível de maturidade do TPM. Não dá para fazer apenas uma avaliação visual, rápida, preconceituosa, porque se você achar que mas o operador está etiquetando o equipamento, isso aí não é uma referência única de que a coisa está funcionando, né? E também dizer que o cara está abrindo a etiqueta e não está fechando as etiquetas, também não, dependendo vamos dizer assim, das limitações que a própria área de manutenção tem no sentido orçamentário, pode limitar você responder às etiquetas que são abertas pelo operador no pilar de manutenção autônoma, porque às vezes o cara está aqui em mãos algemadas, pessoal de manutenção, com orçamento limitado, ele não pode ser irresponsável para furar muito o orçamento da empresa. Nem ele pode deixar também órfão os demais equipamentos da empresa que não estão sendo contemplados pela manutenção autônoma. Então, Geis, eu teria que ter uma resposta um pouquinho mais técnica para isso. Eu queria só ajudar um pouquinho, Jason, te dar uma dica. Associado a tudo isso que Haroldo falou, ou seja, se eu quero fazer uma avaliação completa, madura sobre o processo, eu preciso levar em consideração esses elementos que Haroldo nos trouxe. No dia a dia, existe um indicador que fala muito sobre a atividade de manutenção autônoma e planejada, que é o número de quebras do equipamento. Sim. Esse traz um referencial muito duro, que não mascara absolutamente nenhuma das atividades. Duramente o número de quebras, não precisa se preocupar com o tempo. Conte quantas quebras aconteceram naquele dia ou naquele turno e compare isso sistematicamente ao longo da semana, da quinzena ou do mês. Isso vai ser um termômetro de como está a atividade dos pilares, como Haroldo comentou. Claro, se você quiser aprofundar para poder conhecer melhor a saúde do seu processo de TPM, você vai ter que caminhar nessa direção que Haroldo comentou, tá? Larissa Moreira Viana, muito obrigado, Larissa, por sua participação aqui conosco, um prazer.
e grato pela disponibilidade de estar aqui conosco. Como desenvolver os operadores em auditorias? Embora eles saibam, existe uma dificuldade enorme de explicar. Fique à Canário, vontade aí, Haroldo. a resposta serve para qualquer outro treinamento. Claro. A gente sempre diz assim, olha, treinamento, gente, é 30% teoria, 70% prática. Então, você cria lá o critério na linguagem que opera. Não, eu não diria operador, eu diria que o pessoal que vai fazer a auditoria entenda. Eu considero o operador aí no mesmo nível do pessoal da manutenção. Então, faz um critério adequado com a linguagem que as pessoas entendam. Então, por exemplo, intempéries. Intempérie a pessoa não sabe o que é. Se você falar ações da natureza, fica mais prático. Claro. É igual, Canário, a pessoa quer vender pamonha falando que é o puro suco do milho de Piracicaba. Pô, ninguém vai comprar. Tem que vender pamonha como pamonha. Não é? Então, eu diria, viu, Larissa, que entra naquele pilar de educação e treinamento, por isso tem um valor lá de lições ponto a ponto, lição de único ponto, aí cada é loop, LPP, como queira chamar. Eu considero uma ferramenta fabulosa de comunicação LPP, por quê? Porque você tem mais figura, tem mais ilustração do que texto, e ele se resume a uma folha ou uma página de PowerPoint, em que ali você passa uma pequena mensagem, são doses homeopáticas de comunicação, e que ela é uma linguagem lúdica também. A lição ponto a ponto é uma linguagem lúdica de comunicação. Então, se você puder desenvolver treinamento utilizando lição ponto a ponto, 30% teoria e 70% prática, lá fazendo Gemba, é a melhor maneira que tem de você treinar. É você mostrar. Eu vou dar um exemplo muito claro, viu? Ensina uma pessoa como dar um laço no sapato. Né? Parta do pressuposto. Você vai ensinar alguém a dar laço no sapato. Escreva um procedimento para isso, para você ver se não vai falhar, se você não fizer uma explicação prática mostrando como faz o laço do sapato. Pois é. O suporte visual é fundamental. LPP. Então, utilize sempre LPP ou lições de ponto único para poder passar, comunicar aquilo que você está querendo transmitir de conhecimento. Complementando o que Haroldo nos trouxe, Larissa, eu dizia o seguinte para você: não se preocupe muito em preparar o operador para a auditoria. Ele precisa estar preparado para fazer um cheque, uma verificação das variáveis que estão envolvidas na sua função de rotina. Isso é um elemento fundamental. E aí você casa isso com o que Haroldo nos trouxe, a gente vai ter a capacidade de ele, ao longo do processo, criando essa maturidade, e que quando ele for ser auditado ou você for fazer algum tipo de verificação, de diagnóstico daquela atividade de rotina dele, ele vai estar tão acostumado com aquilo que ele vai falar com muita naturalidade e propriedade. Então, mas será, Canário, que a Larissa não quis, em vez de usar o termo auditoria, ela poderia usar checklist? Não sei. Porque normalmente, viu, Canário, quem faz as auditorias de certificação de etapas num determinado equipamento não são os operadores. Não, Então, claro. Então, eu entendi a pergunta da Larissa na linha do que você está falando, né? Ou seja, em vez de você estar auditando passagem de etapas, seria a aplicação do próprio checklist lá, principalmente a etapa 3 e a etapa 5 da manutenção autônoma. Pelo menos eu entendi. Assim, a Larissa pode aqui ressaltar no chat se a auditoria que você fala, Larissa, são as inspeções usando checklist ou são auditorias de passagem de etapas. A auditoria de passagem de etapa, óbvio que é feito pela liderança. Isso. Mas dentro do ciclo de auditorias existe o autodiagnóstico feito pelo próprio operador. Né? Feito pelo próprio grupo autônomo. Então, era bom a Larissa explicar se ela está falando de autodiagnóstico, está falando das inspeções baseadas no checklist, que são as etapas 3 e 5 da manutenção autônoma, ou são as auditorias de passagem de etapa. Então, Larissa, nos ajuda aí. Mas, de qualquer maneira, a resposta minha vale para todas as 3 situações. Ou seja, se você puder treinar utilizando lições ponto a ponto e puder dosar aí 30% teoria e 70% do tempo prática, seria a dosagem adequada. Haroldo, meu querido, estamos chegando aqui nos nossos finalmente, né? Eu queria assim fechar esse papo prazeroso e super fluido, agradável, fazendo um apanhado dessas cerca de 2 horas, mais ou menos, que a gente conversou,
e utilizando a nossa frase. Eu tenho feito isso em todas as sessões, né? Como que você conecta todo esse conteúdo compartilhado por você e com as pessoas que estão aqui no nosso chat. O maior problema com a comunicação é a ilusão de que ela já foi alcançada. Queria Sim. que você fechasse o nosso bate-papo com esse tipo de conexão. Muito bem. Primeiro, agradecer a você mais uma vez. Eu tô aqui também igual o Pablo. Estou esperando a caipirinha sair aí para a gente, É, né? Porque um happy hour sem caipirinha não dá, não é, cara? Aqui em é São Paulo é o verdade. vinho, aqui em São Paulo é o vinho, aí em Salvador é a cerveja, é a caipirinha. Mas, de Ele qualquer maneira, a está gente tem que... ele Diga tá aí. perguntando isso, Haroldo, porque em uma das semanas FACT, nós fizemos um happy hour de fato. Sim, Preparamos caipirinha seguindo padrões, procedimentos, medição de perdas, avaliação do papel do supervisor, do operador. Criamos um ambiente virtual onde sim. nós preparamos a caipirinha e, obviamente, depois nós bebemos a caipirinha, né? Então, por isso Certo. que ele está perguntando, mas esse ano a Ah, gente não usou dessa ó, estratégia. eu vou responder essa pergunta sua com o próprio slogan que você usou para esse happy hour, né? E que ele é oriundo de um dos maiores comunicadores que a gente já teve no nosso país, que é o nosso querido Abelardo Barbosa, o Chacrinha. Perfeito. Porque a capacidade de comunicação do Chacrinha, a gente elogia muito, evidentemente, o Silvio Santos, né, que é um excelente comunicador de televisão, mas o Chacrinha ele utilizava com maneiras lúdicas. E, para você ter ideia, o Chacrinha chegou a levar a maconha para o programa dele. Uhum. Brincadeira, na época da ditadura militar, o Chacrinha usou maconha. É brincadeira você levar maconha para um programa de televisão que passava na tarde de sábado, tarde de final de semana, brincadeira. Então o Chacrinha levava lá, jogava o abacaxi, jogava a melancia. Então tem uma capacidade de comunicação enorme o Chacrinha. E você usou a frase do Chacrinha justamente para o chamado desse nosso happy hour. Isso. Quem não se comunica se entrubica. Então eu queria que essa frase ficasse na cabeça das pessoas, né? E como é que a gente sabe se a comunicação nossa deu certo? Faça com que a outra pessoa que recebeu a comunicação explique para você o que ela entendeu. Faça esse teste. Né? Você entendeu o que eu estou falando? Entendi. Então, fale para mim o que é que você entendeu. A pessoa vai ficar calada. Então, ela não entendeu. Então, você tem que se esforçar como um comunicador para quando você falar para as pessoas, dizer assim, fala o que você entendeu. Ela vai falar na linguagem dela. Aí Uhum. você diz, poxa, eu consegui a eficiência na comunicação. Sempre faça esse teste. Peça à pessoa para quem você está comunicando o que ela entendeu da comunicação. E aí você faz aí as suas correções. E se aquilo que ela está falando está muito distante do que você falou para ela, significa que você tem que melhorar seu método de comunicação. Isso. Perfeito, meu querido. Gente, foi um prazer enorme a gente estar aqui junto. Eu vou partir para o nosso encerramento, infelizmente, né? A vontade é de ficar aqui trocando ideias sobre as nossas experiências e como a gente enxerga, mas, enfim, chegamos ao final. Quero falar para vocês que nossa agenda tem sido seguida assim rigorosamente. Nós já passamos por 3 dias inteiros. Hoje falamos sobre esse papo, nesse papo maravilhoso com Haroldo Ribeiro aqui sobre esse processo de comunicação dentro da história da implantação dos 5S, do TPM, tudo aquilo que nos cerca em uma atividade de excelência operacional. Amanhã, às 4 horas da tarde, não mais às 20, e sim às 16 horas, vamos fazer o encerramento da nossa Semana FACT com um tema extremamente atual, comunicação corporativa num mundo híbrido e 4.0, com Frank Assis, né, um executivo com especialização em diversas matérias, vai poder trazer a perspectiva dele de como esse processo está se desenvolvendo nas empresas aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. É um mestre nessa dimensão, um cara estudioso,
e que vai poder nos brindar aqui no encerramento com essas perspectivas do que vem por aí, né? De quais são os nossos desafios dentro do processo de comunicação em um mundo híbrido e com esses princípios da indústria 4.0 permeando as nossas organizações, né? Muito obrigado, a FACT tem um orgulho enorme de ter vocês aqui conosco, né? Sigam as nossas redes, nós também estamos aí conectados com vocês, compartilhando conhecimento, trocando ideias, fiquem à vontade para perguntar, para tirar dúvidas, para poder interagir com a gente, é um prazer para a gente, das missões da FACT é compartilhar conhecimentos, a Semana FACT é um exemplo muito rico disso. Não está aqui nas nossas redes sociais, mas nós temos um canal do YouTube chamado Metodologia TPM FACT, riquíssimo em diversos assuntos, muito conteúdo que nós estamos compartilhando lá, totalmente gratuito. Todas as sessões dessa Semana FACT estarão disponibilizadas no nosso canal. Vocês, na medida em que vocês se inscrevam no canal e acionem o sininho, vocês vão ser sempre avisados do conteúdo que semanalmente nós colocamos alguma coisa no canal para compartilhar com vocês. Então, fiquem à vontade para poder interagir conosco e tirar as dúvidas, fazer as questões, trazer as questões que vocês, porventura, tenham algum interesse em fazer. Tá bom? Queria me despedir de vocês, mais uma vez, agradecer, pedir que Haroldo também faça a sua despedida, os seus agradecimentos finais, para a gente poder encerrar aqui mais um dia da terceira Semana FACT de Excelência Operacional. Por favor, Haroldo. Nário, agradecer a você mais uma vez pelo convite, agradecer a você pelo carinho, essa amizade que a gente tem de 35 anos, né? Acompanho o seu trabalho, tenho feito recomendações, né, sobre o seu trabalho, belíssimo. A gente se complementa, né, a sua experiência com a minha, com outros colegas que trabalham nessa área do TPM. Verdade. Né? E há espaço para todos e a nossa motivação é justamente, além de aprender, poder compartilhar. Então, eu me sinto honrado participar da sua programação da semana. Convido a todos para vocês amanhã voltarem aqui, né? Amanhã é sexta-feira, não é? Amanhã você fecha, não é, Canário? Isso, 4h da tarde. Convido vocês a estarem presentes para esse fechamento dessa programação fantástica do Canário. Está de parabéns por essa iniciativa, é a terceira vez, não é, que você faz esse evento. Isso. E agradeço a essa querida audiência, as palavras carinhosas que vocês passaram aí ao longo da live, né, do Canário. Coloquei aí à disposição não somente o meu e-mail, mas também o meu WhatsApp, né, para que as pessoas que, por acaso, eu não respondi as perguntas ou não respondi a contento, o canal está aberto para isso. E desejar a todos, como faço sempre nas minhas lives da segunda-feira, que todos fiquem com Deus, todos recebam as bênçãos de Deus na vida de vocês, na família, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa saúde espiritual e estar sempre conosco e a gente está sempre com vocês, porque dessa maneira nós crescemos juntos. Então, agradeço a você e toda a sua equipe, viu? A Lilian, o Silvio Godoy. Então, tenham sucesso na atividade de vocês. Estamos juntos nessa batalha. Valeu, Haroldo. Muito obrigado, meu querido. Boa noite a todos. Fiquem bem, descansem, porque amanhã tem mais, hein? Tchau, um abraço. Fiquem bem, descansem.